Boa tarde a todas e todos. Agora, no período da tarde, a gente vai dar prosseguimento ao Seminário de Ética Animal, homenagem a Tom Regan, com a primeira mesa com as comunicações. Então, eu chamo para compor a mesa a Raquel Martins, que é do CAP UERJ, Leonardo Ferreira Kaltner, da UF, o Pedro Henrique Freire, PPGF UFRJ, e a Rosângela Mota Peixoto, aqui do IFIX, da UFRJ. Bem, a ordem de apresentação segue a ordem de composição da mesa. A Raquel vai fazer uma fala cujo título é O valor inerente dos indivíduos e a construção de uma perspectiva ético-ambiental em Tom Regan. Em seguida, o Leonardo, com a fala Ecolinguística e Cultura Clássica, Interfaces. O Pedro, A Amizade e o Utilitarismo para Regan, um exame crítico. E, em seguida, por fim, a Rosângela, com o título Projeto Filosofia Poética pelos Direitos dos Animais. Bom, passo a palavra para a Raquel e, em seguida, a gente segue a ordem de apresentação. Bom, gente, boa tarde. Então, meu nome é Raquel, né? O Fábio já nos apresentou. Sou professora lá do CAP da UERJ. E tenho uma pesquisa também que vem desde a época que eu fiz o doutorado, já terminei em 2014. Quer dizer, na verdade, desde 2006, que foi a minha primeira pesquisa do mestrado, né, onde eu já comecei a abordar o tema dos direitos dos animais e trabalhei também com o Tom Regan. Sobre isso, eu resgatei algumas questões que eu trabalhei durante o mestrado, né, como eu já disse, sobre os direitos dos animais. E agora a abordagem seria pensar, né, juntamente com o Regan, numa proposta de uma ética ambiental, que ele então considera uma concepção, né, de uma ética genuinamente ambiental, verdadeiramente ambiental, em oposição a outras perspectivas éticas de cunho ambiental, mas que para eles não seriam consideradas verdadeiramente ambiental. Para isso, eu peguei, né, tomei como referência a forma como ele vai estruturando essa argumentação. Então, primeiramente, lá na ética ambiental, como ele trata, está bem em cima. Deixa. Não, tudo bem. Ele afirma, então, né, que essa proposta de ética ambiental deve ser, enfim, que para que uma teoria ética seja considerada uma ética ambiental, ela deve incluir a existência de seres não humanos, né, como seres que têm um valor moral. Então, essa é a perspectiva básica, um dos primeiros pontos para se construir uma ética ambiental. O segundo ponto seria a ideia de que uma ética ambiental também deve envolver nessa categoria de seres que têm valor moral, ela deve incluir também seres que tenham consciência, mas ela deve ser mais ampla e incluir, né, e alargar a sua perspectiva de modo a incluir seres não conscientes. Então, esse que vai ser o ponto central, né, do meu trabalho, tentando remontar as argumentações, né, a forma como ele vai estruturar essa argumentação, desde a perspectiva de inclusão de animais não humanos, né, como sujeitos de uma vida, até a ampliação disso para os seres sem consciência, que seriam os elementos da natureza. Vou ler, então, algumas passagens. A proposta deste estudo, então, é a de analisar brevemente o modo pelo qual Regan expõe seus argumentos em prol de uma ética abrangente que visa a consideração moral de indivíduos não humanos, posteriormente a transição desta perspectiva para uma ética ambiental. Observando sua perspectiva sobre os direitos animais, torna-se evidente que esta toma como ponto de partida a extensão do valor atribuído aos seres humanos conscientes aos não humanos. A questão que decorre disto é como ampliar nossas considerações morais para
indivíduos, para considerar indivíduos sem consciência, isto é, para com toda a natureza. Nestas bases, Regan procurará defender sua perspectiva de uma ética genuinamente ambiental em oposição aos discursos considerados rasos. A argumentação, então, vai se dividir entre agentes e pacientes da moralidade, tá? E essa argumentação pode ser acrescida de um olhar, então, sobre aquilo que distingue seres humanos e não humanos. A busca por diferenças fundamentais entre homens e animais não é feita com o intuito de afirmar a supremacia de uma espécie sobre outra, mas como verificação da possibilidade de que estas diferenças não sejam consideradas relevantes no âmbito da moralidade. A questão que se coloca é: há diferenças relevantes que possam justificar a exclusão de alguns indivíduos de sua considerabilidade moral? Aqui eu trouxe, né, alguns argumentos que até acho que a Maria Clara já tinha comentado mais cedo. Um filósofo utilitarista, Jeff McMahon, para fins de investigar a fundamentação da ideia de superioridade moral do ser humano, argumenta que, se há algum elemento, uma característica responsável pela distinção moral entre o ser humano e outros animais, esta característica não pode ser uma das capacidades humanas, tais como a autonomia, por exemplo, posto que deve-se levar em consideração que alguns seres humanos, dentre eles crianças, deficientes mentais, estariam englobados em um grupo de seres humanos que não possuem certas habilidades. A pergunta, então, que se coloca é: são essas habilidades necessárias para que um ser humano tenha um tratamento devido, né? E o que faz, então, com que eles se tornem, né, diferenciados moralmente, se eles não têm as habilidades necessárias? Então, daí a gente está construindo o argumento especista, né, que vai em torno dessas ideias. Regan vai apontar para um outro argumento que seria tanto a ideia de que animais possam ter crenças e desejos. Isso também pode servir para desconstruir essa teoria, como uma crítica da teoria do próprio Regan, né? Mas ele assume, então, que animais poderiam ter crenças e desejos. Isso, então, pode ser um dos pontos em comum entre animais humanos e não humanos. Então, remontando aí a ideia do especismo, né, o ponto de vista fisiológico ou genético não oculta não oculta diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie, afirmando assim que os seres humanos, mesmo que sejam detentores de algumas habilidades específicas, mesmo que não sejam detentores de algumas habilidades específicas, assumiriam, então, um status moral elevado, unicamente por serem identificados com a espécie humana. Então, essa seria a base do argumento especista. A isso, então, Regan contrapõe o que fica conhecido como o argumento da vida, né, o critério da vida, a ideia de que estar vivo possa ser uma condição para que, né, algo seja considerado moralmente, tá, um animal, ou outras formas de vida. Mas a questão da vida, então, é tomada por ele não como um critério necessário, tá? Mas é um argumento suficiente para que seja considerado moralmente, mas não um critério necessário. Então, o que ele vai assumir como um critério necessário vai ser a ideia de que os indivíduos são sujeitos de uma vida. Então, Regan afirma que agentes e pacientes morais, entendidos como sujeitos de uma vida, são dignos de considerabilidade moral, uma vez que, independentemente de suas habilidades ou características fisiológicas, possuem valor inerente. O valor inerente dos indivíduos é atribuído aí às propriedades intrínsecas a estes. Dentre as características de um indivíduo para que seja considerado um sujeito de uma vida, pode-se destacar as mais relevantes e algumas também que são passíveis de objeções. Por exemplo, ter crenças e desejos, percepção, memória, um senso de futuro, incluindo o seu próprio futuro, habilidade de iniciar uma ação na procura de seus desejos e objetivos, uma identidade psicofísica ao longo do tempo.
dentre outras lançadas pelo autor como necessárias para adequação a esse critério. Nota-se que as características estabelecidas por Regan se aplicam facilmente aos indivíduos considerados agentes morais, não havendo objeções para o fato de que qualquer agente moral possui todas as características propostas acima. No entanto, pode-se questionar se todas as características se aplicam também aos pacientes morais, e principalmente a questão daqueles que não têm consciência. É importante observar que as características mencionadas não devem ser tomadas em sua totalidade como requisitos, quer dizer, como condições, então, necessárias para a considerabilidade moral dos indivíduos, bastando que estes sejam reconhecidos por seu valor inerente. Então, para Regan, o valor inerente dos indivíduos vincula-se às propriedades intrínsecas, sendo, contudo, tomado de modo objetivo. Então, não se trata de um valor que dependa da atribuição humana, mas é algo que vigora em si mesmo. Algo que, então, está presente nos indivíduos considerados sujeitos de uma vida. Desta forma, os indivíduos não podem ser substituídos por outros, como poderia ser pensada um argumento utilitarista, né? Então, esses indivíduos que possuem valor inerente não podem ser substituídos ou ter seus interesses sobrepostos, mas o valor inerente de cada indivíduo deve ser respeitado igualmente. Sobre a construção de uma ética ambiental. Então, como fazer agora essa transposição dessa argumentação para a construção de uma ética ambiental? Partindo dos argumentos lançados para a construção do postulado do valor inerente aplicado aos sujeitos de uma vida, pode-se tentar inferir de que modo Regan irá construir as bases para uma argumentação em favor de uma ética ambiental. Como eu já disse, a proposta de uma ética genuinamente ambiental traz à tona a ideia de que o ser humano não é o único ser digno de respeito e consideração, mas, de modo ampliado, a ética ambiental de Regan inclui animais não humanos e elementos da natureza que não possuem as capacidades intrínsecas aos sujeitos de uma vida, também chamados de coisas naturais. Como é possível, então, e a questão como é possível, então, após postular o valor inerente aos indivíduos sujeitos de uma vida, ampliar tal valor para os elementos da natureza, visto que estes não se adequariam a nenhum dos critérios expostos anteriormente? É possível pensar uma ética ambiental? Ele também abre a sua proposta de uma ética ambiental com a pergunta, né? É possível realmente pensar uma ética ambiental, né, nos critérios que ele propõe, né, como ele pensa? Então, como uma proposta ética que se aproxima de uma concepção ambiental profunda, a ética visada por Regan rejeita perspectivas que se definem como preservacionistas ou como propostas de gerenciamento da natureza e do uso de recursos pelo homem. Então, o tratamento da natureza, né, a visão de que a natureza seja um monte de recursos para serem explorados, e, enfim, a ideia basicamente, né, utilitarista de aplicar um valor instrumental a alguma coisa que possa ser utilizada pelo homem. Uma ética ambiental para Regan confere à natureza valor inerente e exige do homem, então, o respeito pelo valor inerente dos elementos que compõem a integralidade da vida. Em sua abordagem acerca de uma ética genuinamente ambiental, são discutidos os critérios necessários para que uma teoria seja considerada dessa forma. A princípio, uma teoria ética ambiental deve ter por base a premissa de que indivíduos não humanos possuem estatuto moral, como eu já falei desde o início. Em segundo lugar, as bases de uma ética ambiental devem abarcar a ideia de que tanto seres conscientes quanto seres não conscientes são inseridos na concepção de um status de moralidade, isto é, possuem valor moral. Para legitimar a proposta, então, de uma ética genuinamente ambiental, é necessário que as teorias, nesse sentido, satisfaçam essas duas condições. Em seu artigo, então, sobre ética ambiental, An Environmental Ethic,
Reagan pretende recusar argumentos que não satisfaçam a essas duas condições descritas, e assim enumera possíveis argumentos que se contraponham à necessidade de uma ética genuinamente ambiental. Para que uma teoria ética possa inserir o meio ambiente em seu escopo de preocupações morais, é preciso que tal teoria se coloque além das visões éticas que, como foram chamadas de management, né, gerenciamento de recursos. Em oposição aos movimentos ambientais que propunham esse gerenciamento de recursos naturais, Reagan pensa a natureza a partir de uma base valorativa. Segundo aquelas teses, né, do gerenciamento, é viável que valores econômicos se sobreponham ao valor dos indivíduos. As teses que promovem, então, o manejo de recursos naturais não serão consideradas para ele teorias ambientais. Então, não se inserem em nada, porque não consideram seres não humanos como moralmente relevantes, né, consideráveis. Então, segundo Reagan, há uma grande diferença entre uma ética ambiental e outros tipos de teorias que promovem o bem-estar de seres conscientes, o que Reagan, então, denomina também de kinship theories, quer dizer, teorias que propõem uma relação de semelhança ou de proximidade dos humanos com outros animais, com outros seres, e que, então, seriam moralmente considerados somente por conta dessa semelhança. Então, de um modo geral, as teorias denominadas kinship reconhecem o valor moral de indivíduos que possuem consciência e que, portanto, se assemelham aos seres humanos, porém não estendem o seu campo de moralidade a outros seres vivos que não possuem consciência ou interesses. A pergunta, então, que decorre disso o que limita o campo da moralidade para que este somente inclua seres conscientes? Será, portanto, a consciência o limiar da consideração moral dos indivíduos? Se a resposta a essa questão for afirmativa, então não seria possível erigir uma ética genuinamente ambiental, mas somente uma ética aplicável àqueles que têm consciência, ou uma ética do manejo dos recursos, né, do gerenciamento da natureza. Ele, então, vai argumentar, né, vai apresentar argumentos que poderiam ser, que são geralmente pensados para se colocar, né, as bases de uma ética ambiental, mas que ele desconstrói como argumentos que estão sempre remontando à questão da consciência, estão sempre voltando ao problema da consciência. O primeiro dele, então, seria a ideia de interesses, né? O reconhecimento dos interesses dos indivíduos é o que permite que eles sejam distintos e sejam dignos de valor e consideração moral. No entanto, o problema referente a este argumento encontra-se na premissa que afirma que somente os indivíduos que possuem interesses são considerados seres conscientes. Desta forma, os interesses dos indivíduos seriam determinantes para se extrair a ideia de consciência. Assim como a ideia de interesses, né, essa ideia estaria vinculada também ao segundo argumento que ele apresenta, que é o argumento da senciência, né, que também seria uma possibilidade de se pensar uma proposta ética ambiental, tanto pautada nos interesses dos indivíduos, quanto na ideia de senciência, na capacidade de sentir. Então, a senciência seria também uma possibilidade de identificar os interesses nos indivíduos. Mas nada disso, então, parece plausível para que ele formule a sua ética ambiental. Então, ele tenta desconstruir esses argumentos, mostrando de que forma esses argumentos também estão vinculados à capacidade de consciência. E aí, novamente, né, nessas bases, não seria possível a construção de uma ética genuinamente ambiental, como ele propõe. O terceiro argumento, então, analisado, afirma que, para que os indivíduos sejam considerados moralmente, é necessário que seja reconhecido nos próprios indivíduos um valor em si. E aí se volta àquela noção do valor inerente. A premissa que toma os indivíduos que possuem valor em si como moralmente significativos é aceita por Reagan como a base da construção de uma visão ética ambiental. Eu vou tentar avançar.
mas já concluindo. Tendo em vista isto, Reagan irá defender o valor inerente dos indivíduos como a base para sua inclusão no escopo da moralidade, tomando este valor como algo independente da apreciação de outrem, quer dizer, então não é um tipo de valor estético ou do uso que alguém possa fazer dele, então também não é um valor instrumental. O valor inerente de algo depende exclusivamente das propriedades que ele possui. É, portanto, a partir da relevância de suas propriedades que algo é reconhecido como moralmente significativo. Desta forma, se os objetos naturais, diferentes de seres humanos e animais, possuem propriedades que os tornam valiosos, é necessário que tais seres sejam reconhecidos e respeitados como detentores de valores inerentes. Aí, a partir disso, né, decorre, então, a possibilidade de construção dessa ética ambiental, nos moldes que ele, então, propõe. E, a partir disso, também, a ideia de preservação ambiental. Essa ideia de preservação que parte do reconhecimento do princípio, de tal princípio na natureza, quer dizer, a ideia de que, então, esses elementos da natureza possuiriam o valor inerente, e torna-se agora, então, um imperativo da moralidade, isto é, aquilo que irá tanto mobilizar o homem em defesa do meio ambiente, quanto limitará as ações destrutivas que o homem possa ter. A exigência de respeito ao valor intrínseco dos elementos que compõem a natureza se constituiriam como deveres prima facie para com a natureza, e, neste sentido, seria também possível argumentar em prol dos direitos morais dos elementos da natureza, a ser compreendida não como uma entidade viva, né, nos moldes de uma ecologia profunda, mas simplesmente como a base que é composta pela complexidade das vidas e das propriedades de múltiplos indivíduos detentores desse valor inerente. Obrigado, Raquel. A gente passa, então, a palavra para o Leonardo, professor da UF. Boa tarde, gente. Meu nome é Leonardo Cautner, eu sou professor do Instituto de Letras da Universidade Federal Fluminense, sou professor da área de Língua e Literatura Latina, atuo também no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, né? Na Letras, a gente fala muito pouco sobre ética animal, fala muito pouco sobre vegetarianismo, veganismo, a gente fala mais nas reuniões de departamento, nos corredores, né, com os colegas que são veganos também, porque na Letras a gente trabalha praticamente a comunicação humana, a linguagem humana. Então, há uma área na Letras que permite a interdisciplinaridade, né, com a questão, com a causa animal, que é a área da ecolinguística. É uma área que vai trabalhar linguística com ecologia, né? É uma área interdisciplinar entre estudos da linguagem e ecologia, que tem como temas principais a relação entre meio ambiente e linguagem. Nessa área, a gente consegue falar alguma coisa relacionada à questão da libertação animal, à questão do antropocentrismo, do especismo, né? E eu sou pesquisador dessa área lá na UF, né? A minha apresentação vai falar sobre culturas da antiguidade clássica, falar sobre como os conceitos que nós temos atualmente de antropocentrismo e especismo, se esses conceitos eles tiveram algum desenvolvimento nas culturas antigas, né? Quando a gente pega, a gente não pode traçar historicamente, de uma forma positivista, a origem do especismo, a origem do antropocentrismo, a gente não consegue ver linearmente no tempo, de onde veio, de onde surgiu. Mas a gente consegue ver nos textos da Antiguidade Clássica, alguns textos da cultura greco-romana, ver alguns conceitos já relativos ao vegetarianismo, relativos ao veganismo, não como nós temos atualmente, desenvolvidos pela ciência, mas dentro de formas de pensamento mais antigas, né, como a filosofia antiga, como a própria religião antiga, né. Tem uma obra que é referência nessa área, que fala sobre a história do vegetarianismo, é uma obra em alemão, Der Vegetarismus in der Antike, né, uma obra de 1935, ela fala sobre
Como seria na antiguidade, os textos que restaram da antiguidade clássica, da antiguidade greco-romana, sobre a questão do vegetarianismo, né? Não temos todos os textos clássicos, não temos uma noção de se havia grupos que foram vegetarianos, que pregaram algo semelhante à libertação animal na antiguidade, se esse conhecimento foi passado de geração em geração. Não podemos traçar historiograficamente a evolução desse pensamento, né, de forma positivista, mas podemos encontrar alguns momentos no passado da Grécia, no passado de Roma, em que essa temática foi também debatida. A referência mais antiga é a da obra de Homero, está na Odisseia, no livro 9 da Odisseia, quando Ulisses está fazendo a sua viagem, ele passa por uma ilha onde moravam os lotófagi, uma população que se alimentava apenas de lotos, só se alimentava de plantas. Essa comunidade, né, da mitologia, ela não tem um registro histórico, né, ela também é descrita por Heródoto nas suas histórias. Diodoro Sículos, ele fala sobre tribos vegetarianas no Oriente. Fala muito pouco, mas não chega a mapear, dizer quais eram esses povos, onde ficavam, como eles se organizavam. Havia dois movimentos espirituais muito conhecidos na antiguidade que pregavam uma doutrina próxima, né, ao que a gente pensaria do vegetarianismo atualmente, o orfismo e o pitagorismo. Agora, há muito poucas fontes sobre o orfismo e o pitagorismo, porque não faziam parte da doutrina padrão da cultura grega, não faziam parte da doutrina hegemônica do Império Romano. Tanto a sociedade ateniense quanto a sociedade romana eram sociedades muito conservadoras, porque a religião estatal em Roma e na Grécia, né, a religião do Olimpo, o culto aos deuses do Olimpo, ele incluía o holocausto de animais, fazia parte do sacrifício de animais da religião estatal. Então, qualquer grupo filosófico que divergisse com esse grupo hegemônico teria que ser um grupo que ficasse à parte da sociedade, porque ele não conseguiria parar a religião estatal, né? Isso ocorria com o orfismo, que era um culto da Ásia Menor, e com o pitagorismo, que o orfismo ele vai ser absorvido pela religião estatal grega no culto ao Olimpo. Em vários poemas se coloca Orfeu como se fosse um poeta que cantava com os animais, né? Ele cantava para acalmar os animais e dialogar com os animais, né? Ele conseguia, o canto dele atingia todos os elementos da natureza, né? Pitágoras, ele, além de geômetra, ele tinha uma teoria fundamental que vai passar para Roma, né? Depois vai chegar até o Renascimento, que era a teoria da metempsicose ou a transmigração da alma. Acreditava-se, por textos pitagóricos posteriores, que os seres humanos poderiam, depois da morte, voltar como animais, e os animais poderiam, depois da morte, voltar como seres humanos. Então, para a doutrina pitagórica, a morte de um animal, o abate de um animal, seria uma coisa que poderia ser o abate de um igual. Havia uma noção na metempsicose, na teoria da transmigração da alma, que a existência tanto humana e a existência animal, elas estariam conectadas de alguma forma, como se fossem apenas uma espécie única, transmigrando, pulando entre várias formas de nascimento, né, vida e morte. E para os pitagóricos, os neopitagóricos, que foi de quem os textos sobraram para a época contemporânea, né, os neopitagóricos, eles adotavam uma dieta especial, e nessa dieta eles não consumiam carne. Agora, não era uma dieta completamente vegana, vegetariana estrita, né? Havia o consumo de leite, havia o consumo de mel. Isso fazia parte da tentativa do pitagorismo de se aproximar à religião estatal grega, a religião do Olimpo. Da Grécia, esse conhecimento chega a Roma, na época do Império, no século I a.C., e nós temos uma obra fundamental que vai falar sobre essa teoria. É a obra Metamorfoses de Ovídio.
Públio Ovídio Naso, né, foi o principal poeta do Império Romano. Ele escreveu uma obra chamada Metamorfoses, que ele narrava todas as metamorfoses da mitologia grega, da cultura grega, não todas, né, mas as mais conhecidas na época em Roma. E essas metamorfoses, elas geralmente falavam da transformação de seres humanos em deuses, de animais em seres humanos, de seres humanos em árvores, em plantas, mostrava essa conexão entre as diversas espécies na natureza. No livro, essa obra ela é bem extensa. Eu separei alguns versos em latim do livro 15 dessa obra, versos 60 a 98, em que Ovídio vai descrever o pensamento de Pitágoras. Ovídio ele vai dar voz a Pitágoras, vai falar em nome de Pitágoras, e Pitágoras vai descrever como é que deveria ser uma dieta romana, né, para estar dentro do pensamento neopitagórico. Agora, não é uma dieta vegetariana estrita, é ovo-lacto vegetariana. Mas a forma do pensamento é muito parecida com o que se é pensado hoje em dia, né, sobre o vegetarianismo. Eu vou fazer uma leitura dos versos em latim dessa obra, depois fazer uma leitura da tradução. É uma obra do início do Império Romano, que na época de finalzinho do Império do Principado de Augustus, na época da dinastia Júlio-Claudiana, né, o ápice da sociedade romana. Quando Ovídio vai falar, ele vai falar que é contrário ao consumo de carne, ele vai estar se colocando contrário à religião estatal, que era o culto olímpico na época. Então, vamos aos versos em latim, livro 15, versos 60 a 98. Então, está no vídeo. Vir fuit hic orto samios, sed fugerat una, et samon et dominus odioque tyrannidis exul, sponte erat isque liceti caeli regione remotos, mente Deus adit et quae natura negabat visibus Romanis oculis ea pectoris hausit. Cunque animo et vigili perspexerat omnia cura, in medio discenda dabat quietusque silentum dicta mirantum magni primordia mundi. Et rerum causas et quid natura docebat quid Deus undi nives, quae fulminis esset origo, iupter ente discussa nubetonarent, quid quaeteret terras, qua sidere lege mearent. Et quod cunque latet primusque animalia mensis arguit impone, primus quoque talibus ora docta quidem soluit, sed non et credita verbis. Parcite mortales, dapibus temeraria nefandis corporas, sunt frugis, sunt deducenti aramus pondere poma, suo tumidaeque nuitibus uae, sunt herbae dulces, sunt quae mitescere flamma molirique queant, nec vobis lacteus humor eripitur, nec mela timere dolentia florem, prodiga divitias alimentaque mitia telus, sugeritiatque epulas sine caedet sanguine praebet. Carne, ferae sedant iunia, nec tamen homines, quip equus et pecudes armentaque gramine vivunt, at quibus ingenium est in mansuetumque ferunque, Armeniae tigres iracunde leones, cunque lupis ursi dapibus cum sanguine gaudent. Heu quanto iscelus est in viscera condi. Ingestoque auido pinguescere corpore corpus alteriusque animans animantis vivere letto, scilicti in tantis opibus, quas optima matrum, terra pariti nil tenisse tristia mandere saeu, vulneradente iuat iritusque refere cyclopum. Neque nisse perdidere salium placario oracis et mali morati, poteris iunia ventris, at vetus illa aetas, qui fecimus aurea nomen, fetibus arboreis, et quas humus educati, herbis fortunata fuit, nec poluit ora cruore. Precisa da tradução? Lê uma tradução que é do século XIX,
né, que um colega da USP pesquisou durante algum tempo, ele vai falar basicamente, nas palavras de Pitágoras, sobre a dieta ovo-lacto-vegetariana. Vivera noutros tempos em Crotone, Pitágoras, varão nascido em Samos, que fugira odiando do seu rei as tiranias, e por livre vontade desterrado, da pátria atroz ali fizera assento. Ele, se bem que entre mortais vivia, com os deuses conversava, e aquelas coisas que lhe negavam ver, corpóreos olhos, os vivos olhos da alma lhes mostrava. Assim, sábio, nos entes meditando, e o seu ser alcançando em alto estudo, todos comunicava a 1000 alunos, que em silêncio as suas vozes atendiam, do universo os princípios explicava, das coisas as suas causas, o que fosse a natureza e o Deus que tudo rege. Ensinava da neve o nascimento, ensinava do veloz raio a origem, e se nasciam as estrondosas nuvens concutidas. Das mãos de Jove e de Júpiter, ou dos opostos ventos, de onde viu tremer da terra e a mole, os sumos astros com qual lei giravam, e, enfim, da natureza os 1000 arcanos revelava na sua escola. Ele, Pitágoras, o primeiro foi que vedou na mesa as viandas de mortos animais. Alta doutrina, mas que crida não foi. Aí Ovídio vai falar sobre, vai descrever a fala de Pitágoras, né? Ó vós humanos, dizia aquele sábio, os vossos ventres não mancheis com nefandas iguarias. Para alimento a terra vos dá frutos, as árvores seus ramos oferecendo, encurvados com o peso de 1000 pomos. As vides com seus cachos convidando, e com ervas os campos generosos, as quais tratáveis faz o brando fogo. Também não se vos veda o fresco leite, o doce mel da flor, filho odoroso. Assais pródiga a terra da riqueza, de alimentos diversos que sanguínea morte não padeceram. Para as feras, guardem-se as carnes. Mas nem ainda os brutos, todos têm carnes por nativo pasto. Não gados, não manadas, não cavalos, que até estes só de ervas se sustentam. Indômitos leões, tigres ferozes, vorazes ursos, carniceiros lobos, como de índole tão áspera acerba, é que no sangue só deleite sentem. Ah, que mal saber vós, quanta maldade seja esconder entranhas nas entranhas. Pingue fazer o famulento corpo com o corpo digerido, e dependente pôr misérrima vida de outra vida, um animal, outro animal servindo. É possível que, à vista de 1000 gratos bens que oferece a melhor mãe comum, acheis deleite só no sabor torpe, de feridas mascar com cruéis dentes, imitando o costume dos ciclopes? Com que do voraz ventre a bruta fome não se pode matar sem fazer morte? Ó, quanto foi feliz aquela idade que bem chamamos de ouro, só contente de ramos liberais com doces fetos, e dos campos com ervas abundantes, sem jamais manchar a boca em vivo sangue. Tradução de Francisco José Freire, editada por Aristóteles Anguebem Predebon, né, publicada em 2006. É a tradução desses versos de Ovídio, né, que vai mostrar como que era o pensamento na Roma Antiga em relação aos animais. Ovídio, depois que publica essa obra, lutando contra o conservadorismo da Roma Antiga, publica uma outra obra, ele publica durante sua vida uma outra obra que é a Arte de Amar. O resultado final é que Ovídio é exilado. O Império Romano, né, o imperador, né, posteriormente a Augusto, Ovídio é exilado, morre em exílio, não se sabe por quê. Talvez por essa obra, talvez por outras obras. Mas, no conjunto, ele mexeu com o status quo da época. Os romanos não aceitariam, né, o vegetarianismo se não fosse pelo ovo-lacto-vegetarianismo. Né? Ovídio tem que tomar esse cuidado, coloca nas bocas de Pitágoras a tradição
da dieta, da vivência pitagórica, mas não sabemos se era exatamente esse o pensamento de Pitágoras. Esse foi a recepção desse pensamento no século I a.C. Então, a minha apresentação foi para mostrar a recepção dessas ideias na Roma Antiga, a interface com a cultura clássica. Agradeço muito a oportunidade de participar do Seminário de Ética Animal, fazer esse diálogo interdisciplinar também com a área de letras. Muito obrigado, encerro aqui a minha apresentação. Obrigado, Leonardo. A gente passa, então, a palavra agora para o Pedro. Oi, boa tarde. Meu nome é Pedro, eu sou aqui do PPGF, aqui da UFRJ. Enfim, o meu trabalho é sobre uma crítica do Tom Regan ao utilitarismo. E, bom, começo só para contextualizar falando de como a crítica ao utilitarismo é importante na teoria do Tom Regan, porque, como até a Raquel já falou, a teoria de direitos dele, como ele apresenta e desenvolve no The Case for Animal Rights, a gente está muito alto isso aqui, porque eu estou aqui, não sei, está estranho, mas enfim. Como o Regan desenvolve no The Case for Animal Rights, é baseada numa concepção de valor inerente, que é um postulado que ele faz especificamente para evitar as implicações que ele considera inaceitáveis do utilitarismo, talvez de outras teorias também. Mas ele reconhece, e ele tem um capítulo sobre metodologia da filosofia moral, que ele considera que um dos elementos a se julgar os méritos de uma teoria moral seria a simplicidade, mas ele ultrapassa a simplicidade, reconhecendo que faria uma teoria moral mais simples dispensar desse conceito de valor inerente, mas ele acha importante a partir do momento que ele rejeita o utilitarismo. Em um outro artigo, que é o que eu estou trabalhando, no The Case ele usa argumentos que são até mais conhecidos na discussão geral sobre o utilitarismo. Nesse artigo, também de 83, no mesmo ano da publicação original do The Case, ele se chama Refutation of Utilitarianism. Ele utiliza a amizade como uma forma de criticar a teoria utilitarista. E a tese que ele utiliza nesse artigo é apresentar um dilema para o utilitarista. Ou ele nega que a amizade tem um valor intrínseco, que ele considera que vai ser muito implausível, muito contraintuitivo e acabaria sendo rejeitado por causa disso, ou ele seria forçado a abandonar o princípio da utilidade, porque o utilitarismo não conseguiria dar conta dos deveres que se seguiriam do reconhecimento desse valor intrínseco da amizade. Então, ele começa com essa pressuposição que a amizade possui mesmo valor intrínseco, e ele toma como referência de uma elaboração utilitarista nesse sentido a perspectiva do G. Moore, que ao contrário de perspectivas mais recentes, como a do Singer ou o utilitarismo clássico, admite uma variedade de valores intrínsecos. E, então, ele começa a elaborar como a gente poderia, ou como o utilitarismo poderia dar conta desses deveres que se seguiriam daí. E o meu objetivo aqui é ver se os argumentos dele são bem-sucedidos. Bom, então ele começa pensando como poderiam ser pensados esses deveres. Ele pensa em duas alternativas, duas possibilidades. Esses deveres poderiam ser deveres para alguém ou deveres para a própria amizade, para o próprio valor intrínseco, que ele identifica como sendo a postura adotada pelo G. Moore. Nos deveres para alguém, ele pensa a primeira possibilidade, ele vai subdividindo esses possíveis deveres,
nos deveres para alguém, a primeira possibilidade que ele teria, que ele imagina para dar conta desses deveres, seriam deveres que nós poderíamos ter para os nossos amigos. O que ele julga insuficiente, e nisso eu acho que ele está plenamente certo. Ele imagina, bom, pensa no caso de pessoas que não têm amigo nenhum, e, bom, se nossos deveres se resumem aos deveres que nós temos para os nossos amigos, então essas pessoas estariam dispensadas, não teriam dever nenhum. E isso soa contraditório com a exigência utilitarista de que nós maximizemos a existência de valor intrínseco no mundo. Então, nesse caso, acho que ele está certo. Uma segunda possibilidade para dar conta disso seria que nós teríamos, talvez, um dever de fazer amigos. Ele pensa, primeiro, a gente poderia pensar que esses deveres são devidos a nós próprios, deveres autorreferentes, mas como essa é uma questão, deveres que ele trata em algum detalhe, mas acaba sendo uma questão um pouco mais lateral na discussão ética, eu vou passar um pouco, eu acho que tem críticas a serem feitas, mas não é a questão central do artigo dele, então isso acabaria tomando muito tempo. Aí, se alguém quiser saber, depois me pergunta. Bom, e nós poderíamos ter também esses deveres, seriam devidos para outras pessoas. Só que o argumento que ele dá, que isso não seria plausível, é que ninguém pode ter uma pretensão válida de que eu seja seu amigo ou de que eu lhe ajude a fazer amigos. A questão, eu acho que esse argumento dele acaba sendo falho, porque isso nunca foi muito um problema para o utilitarismo. E a gente pode pensar em outros casos de deveres positivos que utilitaristas normalmente defendem que nós temos, como, por exemplo, a defesa em geral do movimento do altruísmo efetivo, que implica que nós tenhamos deveres, por exemplo, de ajudar pessoas em situação de extrema pobreza em países distantes, não importando o lugar em que elas estão. A gente, assim, tem um dever de auxílio, mas não existe, como contraponto a isso, não existe nenhuma pessoa específica que tenha uma contraposição, que tenha uma pretensão válida de que eu ajude. Por exemplo, a gente pode pensar, tem uma criança que está numa situação de extrema necessidade no Quênia, por exemplo, mas ela não vai ter uma pretensão válida contra mim de que eu a ajude ao invés de ajudar uma outra pessoa, digamos, sei lá, na Somália ou na Uganda. Não tem essa necessidade de uma correlação dos deveres do utilitarismo, dos deveres positivos, que eles sejam determináveis em relação aos destinatários. Então, isso nunca foi um problema. E depois, o próximo argumento é até bem relacionado a isso. Aí ele passa, então, tendo, pelo menos, pensado que rejeitou todos os deveres que a gente poderia ter para alguém, ele começa a considerar que a gente pode ter deveres relativos aos próprios bens intrínsecos. Nós podemos ter um dever com a própria amizade, e ele começa, até a argumentação dele considerando também, no caso do hedonismo, que nós poderíamos ter deveres em relação ao prazer, por exemplo. E o argumento dele, eu acho até razoavelmente parecido, mas pelo menos relacionado com esse último, é que, para ele, deveres estritos se correlacionam com direitos. E bens intrínsecos, como prazer e amizade, não são possuidores inteligíveis de direitos. Assim, a gente não teria dever nenhum em relação a esses bens intrínsecos. E ele acha que a gente não poderia evitar essa dificuldade utilizando uma definição de dever como, por exemplo, a do próprio G. Moore, segundo a qual o dever é aquela ação que fará mais bem existir no universo do que qualquer outra alternativa possível. Bom, de fato, a definição do Moore é uma definição substantiva que já abrange a própria teoria moral do G. Moore.
Mas eu acho que a gente pode dar uma definição mais abstrata, uma definição formal, que não inclua nada de substantivo e que é muito intuitiva, como uma definição de dever. Que seria, a gente poderia simplesmente dizer que dever é aquilo que é exigido, é aquela ação que é exigida pela moralidade, e estaria compatível com qualquer tipo de teoria moral. Além disso, se o Regan encontra algum problema na definição de dever do Dee Moore, na verdade, ele incorre no mesmo problema, quando ele vincula a noção de dever à noção de direitos, porque também pressupõe toda a correção da teoria moral dele. Além disso, um outro problema que eu vejo nesse argumento é que o utilitarismo, na verdade, nunca precisou do conceito de direitos. O conceito de direito do Regan, que ele utiliza, ele toma do John Stuart Mill, mas, se a gente for pensar, por exemplo, no Jeremy Bentham, ele considerava direitos, até uma frase famosa dele, que direitos naturais, e a gente lê aqui como direitos morais, são absurdos, e imprescritíveis seriam absurdos sobre perna de pau. Então, isso não seria problema nenhum, o utilitarismo pode se livrar desse conceito e não teria esse problema. Mas, ainda assim, se a gente for considerar o argumento inicial dele, ainda sou estranho dizer que nós temos deveres em relação ao prazer ou à amizade. Só que isso aqui é um argumento que eu pego do Singer, quando ele discute a teoria do Regan, quando ele fala até de um outro argumento que o utilitarismo trata as pessoas como receptáculos de valores. E o que isso tem de problema é que, na verdade, a amizade e o prazer não são coisas que existem, que possuem uma existência independente, mas eles só ocorrem ou dentro de uma pessoa ou numa relação com outras pessoas, como é o caso da pessoa, estou usando aqui de uma forma bem abstrata, mas não seguindo o conceito filosófico mesmo de pessoa, porque um prazer pode acontecer naturalmente no animal, né? Não vou ser a pessoa a negar isso aqui. E talvez até a amizade, eu não duvidaria que eu tenho muita amizade com o meu cachorro. Enfim, a partir do momento que a gente reconhece essa questão, que esses bens intrínsecos, ou possíveis bens intrínsecos, só ocorrem ou numa relação com outros seres, ou nos outros seres mesmos, esses deveres que nós temos, perde um pouco o sentido, essa distinção entre deveres para alguém e deveres para bens intrínsecos. E, na verdade, se a gente for pensar nessa definição mais abstrata de dever, e tendo em vista a tradição utilitarista, o utilitarismo, e aqui relacionado àquele argumento dos deveres positivos que a gente tem, o utilitarismo nunca precisou dessa noção de deveres direcionados para alguém ou para alguma coisa. Nós podemos ter simplesmente deveres e ponto. Então, passei naturalmente muito rápido por esses argumentos, e agora só fazer um breve comentário em relação a essa própria pressuposição que ele começa o artigo defendendo, de que seria implausível considerar que a amizade não possui valor intrínseco. E, bom, para questionar isso, a gente poderia trazer um conceito do Henry Sidgwick, que no livro mais famoso dele, né, o Methods of Ethics, ele fala do paradoxo do hedonismo, que mesmo que você se preocupe em maximizar o seu prazer, a melhor forma de fazer isso não vai ser buscando subjetivamente, intencionalmente, buscar o prazer a todo momento, porque isso provavelmente vai te levar a ter uma situação
de muito menor satisfação. E o Peter Railton também trabalha muito bem essa questão no texto dele, e vai mostrando como, dando exemplo de como, se uma pessoa simplesmente tem uma visão autointeressada, num estado de mente autointeressado, quando se está numa relação de amizade ou de amor, a gente tem essa sensação de que fica faltando alguma coisa nessa relação. Só que o utilitarista não precisaria negar isso e não levaria o hedonismo a ser uma perspectiva autoderrotável, porque o que ele defende é que a pessoa maximize o seu prazer, ele não pressupõe um método de realizar esse objetivo. E um último ponto que eu ia mencionar é que, a partir de uma distinção feita também pela Christine Korsgaard, também num artigo de 1983, a gente poderia usar uma distinção que ela faz entre valor intrínseco e valor final. E o valor final seria aquilo que a gente fala de uma coisa que tem um valor de um fim, as coisas que a gente valoriza como fins. Por outro lado, o valor intrínseco seria, falar em valor intrínseco, falar que alguma coisa tem valor intrínseco, seria falar alguma coisa sobre a localização desse valor. O valor intrínseco é um valor que está localizado no próprio objeto. O próprio objeto de valoração possui na composição dele esse valor. E, se valendo dessa distinção, um hedonista poderia, por exemplo, dizer que o prazer é a única coisa com valor intrínseco, e ele defenderia que esse é o tipo de valor que tem significância normativa, mas que a doutrina dele recomenda que nós valorizemos de uma forma final nossas relações, a própria amizade, nossos amigos, e, a partir daí, poderia inserir uma variedade grande de deveres relativos à amizade. Nesse final, não falei muita coisa sobre a moralidade, até porque falei só sobre o hedonismo, não como isso se inseriria a superação de argumentos contra a parcialidade, mas isso, creio que também, e até seguindo o Railton também aqui, a gente, levando em conta essa distinção entre critério de correção de uma teoria moral e procedimento de decisão nas nossas ações normais, a gente também poderia dar conta desses problemas. Enfim, só isso. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Obrigado, Pedro. Passamos, então, a palavra à Rosângela. Boa tarde. Agora eu vou fazer um desvio aqui das questões teóricas e vou partir para uma perspectiva mais prática e até mesmo pessoal. Estão falando muito alto, tá bom assim? Tá. Bem, nunca fui muito amante de carne desde criança, mas, pela minha família, ao longo do tempo, a minha cozinha se transformou num açougue. O que eu comprava de carne para a família era uma coisa impressionante. Até que um churrasco de despedida da família lá em Belém do Pará, depois de um churrasco, um participante, um sobrinho, que nem era vegetariano, colocou um vídeo na ocasião, que eu não me lembro se era carne fraca, terráqueo, logo após o churrasco. Foi curioso aquilo. Muitas pessoas passaram batido, acharam aquilo abominante, né? Eu não. Eu vi até o final o vídeo. Depois que eu vi o vídeo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Aquilo me marcou bastante. E, com o tempo, consegui me tornar vegetariana. E, com isso, a indignação foi crescendo. Quanto mais eu conhecia, mais eu sabia, mais indignada eu ficava. E, por isso, quando foi há uns 5 anos atrás, resolvi entrar no curso da filosofia, justamente para entender melhor essa relação, até porque eu ficava muito intrigada com a diferença. A gente tem animal de estimação e
trata como um filho. Em compensação, os outros, a gente não quer nem saber que está sofrendo, a gente pede, pelo amor de Deus, que ninguém nos mostre, que a gente não quer sofrer. Então, fiquei intrigada com isso. Então, o ingresso na curso de filosofia foi com este motivo. E, desde então, todos os meus trabalhos eu fui direcionando para a questão animal, que resultou em 14 trabalhos, tanto que abrange metafísica, filosofia política, teoria do conhecimento, enfim, vai se tornar a minha monografia de conclusão de curso este ano. Só que, quanto mais eu estudava, mais indignada eu ficava. Por quê? Fui entendendo dessa supremacia do intelecto humano como um fator de distinção entre o homem e o animal, e isso sempre me indignando. Até o ponto de, recentemente, a gente vê uma loucura ser incluída na Constituição brasileira, que é tornar legal puxar o rabo de um boi, achando isso um barato, muito legal. Isso não é normal. Então, acho assim, o intelecto humano jamais deveria ser lastro para subjugar outras espécies. Muito pelo contrário, ele deveria ser lastro para o equilíbrio da natureza com os seus habitantes, com todos os habitantes. E foi nessa linha de raciocínio que os meus trabalhos foram evoluindo. Então, passando pelas controvérsias, se o animal tem ou não tem direito, se é pessoa ou se não é, acenamos embaixo a visão abolicionista de Tom Reagan, porque, como já falei, o lastro, o intelecto humano nunca, e a loucura, muito menos a loucura, porque tem práticas que somente pessoas insanas. Por exemplo, tem uma prática que a diversão é incendiar chifres de um boi, se isso é na Espanha, não é num país aí. Então, são loucuras que a gente, se deixar, de falar a tarde inteira sobre isso. Enfim, então, a gente queria botar isso de uma forma prática, né? A gente aprendeu a teoria, ela é importantíssima para a nossa conscientização, mas vamos praticar. E daí foi surgindo a ideia da filosofia poética, que é o título desta apresentação. Filosofia poética pelo direito dos animais. E, assim, a gente foi esbarrando em alguns desafios. Primeiro, qual é o fio condutor da motivação moral? O que leva alguém a ter compaixão ou não ter compaixão? A fazer o bem ou fazer o mal? É difícil estabelecer. Isso é questão lá para a metaética, de tentar decifrar esse imbróglio. Mas uma coisa eu acho que a gente pode ter certeza: informação. Sem informação, não há mudança. Até porque informação, do latim informare, né, dá forma, botar na forma, ou seja, ela modifica a realidade. Então, sem informação, a gente não muda nada. E, no caso dessa discussão pelos direitos dos animais, a informação que a gente tem que passar é uma informação desagradável, né? A gente tem que falar do que está errado, do que está mal feito, porque se a gente não falar, como é que vão saber? Só que ninguém quer saber, né? Notícia alvissareira, né? Ninguém tem, que não seja alvissareira, ninguém tem interesse. Então, nessa tentativa do chamamento a pensar, sobre essas questões que estão debaixo do tapete, estabelecidas há milhares de anos, de uma espécie que ela é muito egoísta. Ela quer para si e para sua família tudo, do bom e do melhor. Ela quer tudo que a cultura pode lhe dar. Né? Ela quer o cinema, teatro, as artes, quer tudo. E também quer tudo da natureza, a ponto de não deixar um mínimo direito natural de uma criatura que não tem quem fale por ele. Né? Então, foi com essas indignações, essas perspectivas, que fomos caminhando para outro desafio. Então, pensamos na poesia. É um desafio, porque é alguém que não é poeta. Então, eu vou fazer poesia, é como se fosse um cozinheiro que não sabe cozinhar. Assim, uma poeta que não sabe poetar. Mas, enfim, por que a gente achou a poesia importante? Ela é uma ferramenta interessante. Você pode dizer muito em pouco texto. Ela tem essa possibilidade, né? E de uma forma
um pouco mais amena. E outra coisa que eu acho bastante importante, até temos professores aqui, é colocar essa informação a um público, informação social e educacional, ou seja, do infantil ao infanto-juvenil, porque isso pode render frutos no futuro. Então, dessa forma, é uma tentativa de aliar a ética discursiva e a prática, para que ela produza algum resultado. E eu falo isso de uma experiência pessoal. Quem é da minha época, talvez se lembre. Em 1966, eu tinha 7 anos de idade, não tem problema com a idade, pode fazer as contas. Eu estudei nesse livro, A Mágica do Saber. A maioria de vocês não tem noção desse livro aqui, mas esse livro foi da minha infância, eu estudei nele, por isso que ele é velhinho assim, né, retrata a minha idade. Neste livro, 3 poemas me marcaram a vida. Vou falar sobre um que tem a ver com os animais. O título do poema é Conselho, é de autoria de Carlos Manhães. Ele diz o seguinte: deixa, menino insensato, ô passarinho voar, que mal te fez a vizinha, que passa a vida a cantar. Joga fora a tiradeira, vai pedir a Deus perdão. Mostras que guardas no peito a joia de um coração. Bem, esse poema pode não ter mudado o mundo, como se diz, a impotência da poesia. Ela não vai mudar o mundo, mas ela pode mudar alguém do mundo. E este poema, ele me influenciou. Eu cresci com uma certa consideração pela liberdade dos pássaros. Eu tinha primos, nessa ocasião, que tinha aquele estilingue, né? Era uma prática comum. Hoje em dia, acho que diminuiu, né? Mas, na minha época, os meninos todos matavam o pássaro com uma pedrinha, né? Jogava assim. Aquilo me indignava profundamente, até porque eu cresci ouvindo esse poema, né? E, curiosamente, semana passada, eu até vou ler para vocês aqui, eu achei muito interessante, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, numa reportagem sobre a inclusão de cotas no serviço público, ela comentando, ela faz esse seguinte relato dela, eu vou ler. Menina ainda, li algo que me marcou, que é um poema que começa por dizer que desgraça é descobrir bem cedo que igualdade tem a espessura da pele. Bem, não é o tema do nosso assunto, questão do racismo, foi só para ilustrar que a ministra também teve um poema na sua infância que a marcou. Então, dá mais força a esse nosso projeto. E também, recentemente, saiu numa reportagem de uma revista, Poesia numa Hora Dessas. Ou seja, há uma safra de novos poetas neste momento. Então, nesse aqui, eu não vi nenhum relacionado à questão animal. Mas por que não levar a questão animal para uma forma poética? Então, foi neste segmento que a gente começou o nosso trabalho nessa linha. E agora, o que aconteceu? Em 2015, a Nina Rosa, até da Instituto Nina Rosa, que muita gente aqui deve conhecer, ela me sugeriu que eu encaminhasse alguns poemas para um concurso que ia ter em 2015. E assim eu fiz. E o concurso ele era o seguinte, a gente encaminhava 2 poemas, e se um fosse classificado, seria publicado na antologia poética. Eram quase 2.800 poemas concorrentes. E, felizmente, eu mandei 2, um do zoológico e um do elefante. E o do elefante foi classificado, e ele está aqui nessa antologia. Pode passar? Ah, já passou? Então tá. Então, está aqui o poema, que é o elefante. Pela memória sou famoso, há quem diga grandioso, até mesmo gigante, que a natureza fez errante. Com família reunida em caravana na savana, vou seguindo o meu caminho. Se ganância não encontro a cruzar o meu caminho, continuo meu destino, social e paladino.
É tanta ânsia da ganância que não dá para entender, tanta maldade reunida em tão humana caravana. Envenena até a água, acabando com a manada que seguia seu caminho. A danada da ganância, que memória fraca tem, não se lembra que o marfim foi alguém que deu para mim para ficar até o fim. Lembro ainda a danada da ganância, vara de adestrar é melhor defenestrar, pois lugar de elefante nunca foi no picadeiro feito homem a se mostrar. Bem, então, este poema ele serviu de motivação, o fato de ele ter sido classificado e publicado, e resultou no Bicho no Papo Reto. Que ela vai passar, o Bicho no Papo Reto, que trata de fatos difíceis em fáceis poemas. Por enquanto, eu tenho aqui 70 poemas. Parte deles trata de uma parte filosófica, da questão do conhecimento, diferença entre o homem e o animal, parte moral, e a outra parte são relatos, pela voz dos animais, de suas vidas. Então, são os poemas que trazem a questão do sofrimento, mas de uma forma rimada. São rimas fáceis de fazer. Até porque a ideia é passar assunto complexo de uma forma simples, de fácil entendimento. Então, como exemplo, vamos passar aqui um primeiro, Bicho-Homem, que é o chamamento a pensar. Ei, bicho que pensa, pare e pense de novo no que tem feito esse povo. Bicho nunca foi lixo, nem tampouco um capricho. Viva a sua vida de bicho sem virar um carrapicho na costela de outros bichos. Viva a sua vida de bicho deixando em paz os outros bichos. Então, este é um exemplo de um chamamento, né, nessa questão da racionalidade humana, do conhecimento. E, na sequência, qual foi? Sim, é do Morador de Aviário. Esse poema ele tem uma história. Na minha residência, tinha um aviário. E um dia, calor de meio-dia, eu presenciei o descarregamento daquelas aves. Foi uma coisa assim, muito deprimente. Eu fiquei tão incomodada, tão triste, até porque era um tanto sofrimento que eu vi naquelas galinhas. Era calor, aquele do ano passado, foi de 2000 e nós estamos em 2016, aquele calor com sensação térmica de 50. E a galinha, coitada, estava assim, e eu não podia fazer nada, era um estabelecimento comercial, era uma troca, eu só pude sofrer. Aí, o que eu fiz? Corri e fiz o poema, que é o Morador de Aviário. Então, se eu preciso achar ele aqui, ou então eu leio ali com vocês. Vamos ver aqui. Então... não, esse não era bem esse, não, mas esse também serve. Esse daqui, na verdade, foi outra motivação. Então, vou falar sobre essa motivação aqui. Um dramaturgo da Globo, Valcir Carrasco, ele fez um comentário terrível, falando contra os vegetarianos. E, neste comentário, ele falava que ele tinha cachorro, gostava de cachorro, mas ele não tinha pena da galinha, porque a galinha já era de plástico. A galinha, atualmente, ela é tão industrializada que ela já era de plástico. Aí eu escrevi no blog dele, eu fiz e tal, e aí fui para o poema, porque, na verdade, não tem nada a ver. Aí eu digo... Há quem pense que galinha é de plástico, pensamento retardado. Vê na galinha um objeto e, por isso, engavetada. Há quem pense que galinha é de plástico, pensamento de lunático, transportada sem cuidado até ser sacrificada. Há quem pense que galinha é de plástico e não precisa de espaço. Venho aqui para dizer que folha A4 nunca foi um bom espaço. Mas há ainda quem pense que galinha vida é. E, como vida que anda de pé, também mereço viver a minha vida como ela é. Então, esta foi a motivação deste poema. Então, como eu estava falando, cada poema aqui teve um motivo. Ou foi uma notícia, foi um comentário em sala de aula. E tudo isso eu reporto no final como nota da autora. E, nessas notas, eu sempre coloco um link para que, se a pessoa quiser se aprofundar
ela continua nesse assunto. Bem, então, continuando, o projeto evoluiu para a versão infantil, que é uma versão mais lúdica, mais amena, é sob um ponto de vista realmente voltado ao público infantil, que é o Bichinho no Papo Reto. Podemos passar, então? Esse é o Bichinho no Papo Reto. Então, ele é bem mais suave. Então, a primeira é quem? Os bichinhos reunidos resolveram perguntar se havia algum menino que pudesse escutar, pois cada um no seu cantinho muito tinha para contar, cada qual a sua história tinha pressa em relatar. Sem saber para qual menino, resolveram então falar, para todo pequenino que pudesse bem pensar. Então, este livrinho ele só tem 20 poemas. Um é o de abertura, é quem? E depois 18 bichinhos falando de suas preferências. Então, só para título de exemplo, o seguinte, qual é? Carneiro, né? É carneiro ou cordeirinho? Vou dizer a diferença. Se já sou bem crescidinho, um carneiro, sim, senhor. Mas se ainda sou pequenininho, o meu nome é cordeirinho. Seja lá que nome for, sempre estou bem aquecido com a lã do meu corpinho. No presépio tem lugar, fico em pé, fico deitado, mas não quero me pelar. Sou da paz e bem mansinho, até de Deus sou cordeirinho. Pulo, pulo em diversão, indefeso e curioso, quero mesmo é proteção. Bem, esse é só um exemplo, aqui tem vários, tem do peru, do gato e tal, e são todos nessa linha, e no final tem um encerramento, que deixa até em aberto para dar sequência. Bem, o projeto tende a evoluir para tratar da questão dos vegetais, porque aqui são problemas. Então, a gente está fazendo agora que são os alimentos, falando de suas propriedades, já que a gente entende que um grande fator de crueldade está na alimentação, a proposta agora é fazer relacionado aos vegetais. Então, vai ter a beterraba falando de sida nas suas propriedades, e eu tenho aqui o da beterraba e o do chuchu, mas, por conta do tempo, deixa para uma outra ocasião. Tem o chuchu engraçadinho aqui. Tem tempo? Então, eu vou ler só a título de exemplo. Esse aqui está começando a fazer, ele não está nem aí projetado, né? Então, tem aqui o chuchu engraçadinho, que é um exemplo que pretende ser o livro, tá? Tenho fama de sem graça, mas não ligo muito, não. Se eu sou seu chuchuzinho, o que não falta é opção. Posso ser empanadinho, ou, quem sabe, até cozido, mas, se eu for bem temperado, até cru sou gostosinho. O melhor você não sabe. Se quiser ficar fortão e abafar na academia, tem um aceio manganês, que para isso é muito bom. Se o seu caso é a beleza, quer ficar com a pele boa, o meu zinco é uma riqueza, retirando o que destoa. Se em forma quer ficar, fibra e água posso dar, arrumando sua barriga com o peso no lugar. Seu chuchu engraçadinho, sem modéstia vai falar. Sou o cara em sua mesa, muito tenho a ajudar. Sem botar muita pressão, sou o amor do coração. Então, essa é a do chuchu, né? Obrigado, Rosângela. Acho que todo mundo terminou essa mesa com um sorriso no rosto, né? Bom, a gente tem um tempo agora para perguntas. Quem gostaria de se inscrever? A gente pode fazer uma rodada. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta. Uma pergunta para a Raquel e um comentário sobre a fala do professor. Você falou bastante da ética ambiental do Reagan e eu percebi que o conceito de valor inerente estava muito presente. E quer que eu repita? Eu senti falta do conceito de vulnerabilidade. Você acha que esse conceito é dispensável nessa construção de uma ética ambiental genuína nele? Essa é a questão. No caso do professor... Vulnerabilidade relacionada
A ética ambiental, ele utiliza a ideia de vulnerabilidade também. Né? Não, é só essa questão de que se esse conceito de vulnerabilidade é tão importante quanto alguns especialistas na teoria dele colocam, ou não, porque você foi para um foco do valor inerente. Né? E como eu estou acostumado a ler teóricos que pontuam esse outro lado da ética ambiental dele, aí eu fiquei meio assim, falei, será que o conceito não é tão importante assim? Né? No caso do professor, achei interessante que você começou citando esse trabalho de 1935, desse helenista alemão, que é muito pouco conhecido. Tem um trabalho, uma obra do Daniel Dombrowski, que é um aristotélico americano, que faz uma revisão dessa obra, tenta ampliar essa obra. Na minha perspectiva, os dois cometem erros, tanto o alemão quanto o americano. Um exemplo de chegar a citar que Aristóteles era vegetariano. Então, assim, estou falando que minha área é filosofia antiga e eu não acho nenhuma fonte no corpus aristotélico a favor disso. Nas obras que se perderam, ou seja, aí teríamos que recorrer aos doxógrafos, nenhum cita, não há nenhum na antiguidade citando isso. Então, assim, é uma questão muito complicada quando alguns colegas... eu fui muito amigo do historiador Rimberry, norte-americano. Ele tem um livro famoso chamado Famous Vegetarian, e que nós até brincávamos em alguns eventos que nos encontrávamos, falando assim, porra, Rim, você está querendo veganizar a antiguidade inteira, né? Porque Platão é vegetariano, Pitágoras, todo mundo é vegetariano. E aí, quando você vai ver as fontes dele, mesmo citando fontes gregas, não é bem assim. Né? Então, é complicado colocar nas costas desses autores uma definição até que não existia no momento. Como você pontuou bem, o que eles tiveram lá seria o ovo-lacto-vegetarianismo, né? Que na verdade é uma contradição em termos. Né? Botar ovo-lacto junto com vegetariano já é uma contradição em termos. Isso não existe. Até por a questão que boa parte da alimentação deles vinha do cordeiro, não tanto do boi, e dos peixes. A Grécia é um país formado por ilhas, que boa parte da dieta vem dos peixes. E não há nenhum registro da eliminação dos peixes por nenhuma comunidade grega, mesmo nos registros de Homero ou de qualquer poeta da antiguidade. Então, assim, é só essa questão de que é complicado, e você se baseou no neoplatônico de Roma, né? Porfírio, Ovídio, Plutarco, eles vão fazer esse resgate, mas temos que tomar cuidado até com a leitura que eles fazem. Mais uma pergunta aqui. Bom, primeiro, antes de mais nada, parabéns pelos palestrantes. A gente sai aqui com crescimento, de conhecimento. E eu queria fazer a pergunta para ele, desculpa que o nome seu não gravei, Pedro. O que é utilitarismo? Uma para você. E para ele, tem que falar sobre metempsicose, se isso aí eu vou já esclarecer, que eu sempre tinha uma ideia negativa sobre a metempsicose, né? Que eu sou evolucionista, sou kardecista, e sempre vi o lado negativo sobre essa teoria, sobre essa doutrina, né? Agora estou vendo o lado positivo, que você ampliou meu conhecimento e minha mente. Por quê? Qual é o lado positivo da metempsicose? Que a pessoa que acha que o homem reencarna no animal, que eu não concordo, né? Pelo menos tem esse lado positivo, não come o animal, entendeu? Então, isso é um lado positivo, ver sempre as coisas do outro lado, ver a outra parte, o que pensa o outro, o lado positivo. Quem acredita na metempsicose não come o animal, ótimo, é o lado positivo. E eu não tinha percebido isso, você me ampliou os conhecimentos. E, em relação a você, pergunta o que é o utilitarismo, que não tenho a menor ideia. Desculpe minha ignorância, né? Não sei. Obrigada. Obrigado. Mais alguém para a gente fechar um bloco de 3 perguntas? Para o professor também. Quando você trouxe a história, né? Você falou sobre a história grega, a história romana. Então...
E sobre a questão do vegetarianismo, fez aquela alusão ao ovo lacto vegetariano, essa percepção, né? E eu achei estranho, porque, na verdade, se você for participar da sociedade ocidental, realmente os laços históricos são muito difíceis de a gente ter essa percepção. Mas, na sociedade oriental, essa visão ela é muito presente. E, na mesma época, né, eram épocas similares, você já tinha toda essa construção, né, na sociedade hinduísta, né, sobre essa concepção já da percepção dos animais como seres, né, de verdade, sujeitos, não objetos. Né? Então, eu fiquei um pouco na dúvida por isso, porque quando você começou a falar, eu falei, eu não entendi se ele está realmente falando da história como a história que nos origina mais, né, a história ocidental, ou se era realmente uma percepção de que essa base oriental também não existia nessa época. Obrigado. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, a gente abre depois mais um ciclo. Sobre a questão que ele me perguntou, eu também não sou especialista no autor aqui, né? Eu trouxe uma perspectiva tentando entender a argumentação de Reagan, né, sobre a construção, esse postulado do valor inerente. Então, acho que a proposta foi mais de focar nisso. Eu acabei não, né, respondendo a sua questão, né? Tá, mas vou considerar também. Bem, então, sobre o comentário, a base do trabalho foi sobre Ovídio, né? Assim, quando a gente fala na Grécia, é a Grécia sob a recepção romana. Né? Os romanos eles têm uma recepção no século I a.C., que é bem diferente do que era realmente a cultura grega. Né? Assim, a gente tem um trânsito ali. Por exemplo, Ovídio ele vai estar... O que a gente vai ter, né, na obra de Ovídio vai ser aquela divisão que foi a Guerra Civil Romana entre estoicos e epicuristas. E, de um lado, esse ataque aos costumes estoicos, esse ataque aos costumes, né, do que seria o grupo conservador romano, Ovídio ele vai adotar algumas formas de pensamento vinculadas ao que os romanos entendiam como epicurismo na época. Como Horácio também, outros autores anteriores, logo do final da Guerra Civil até o estabelecimento do Império Romano, são as duas grandes forças, epicuristas e estoicos. Os romanos vão se auto-identificar, ora como epicuristas, ora como estoicos. E Ovídio ele vai, na obra Metamorfoses, quando ele fala do vegetarianismo e ele vai citar Pitágoras, isso é justamente para contradizer os estoicos. Ele vai trazer costumes diferentes, né? E, no caso, como ele vai lidar com um público que está com essa questão do consumo de carne, da exploração animal muito arraigado, isso está no direito romano, isso está na própria etimologia de várias palavras, né? A palavra pecúnia, que é dinheiro em latim, ela é ligada a pecus, que é rebanho. Isso é um traço da cultura indo-europeia. Os romanos republicanos se diziam descendentes de Rômulo, que fundou a cidade com pastores. Então, quem possuía terras, quem possuía gado, possuía poder e defendia, geralmente, os estoicos. Os epicuristas eram vinculados ao comércio com o Oriente. Então, Ovídio ele vai fazer, nessa obra, uma releitura do pitagorismo, mas vinculado ao Império Romano daquela época. Ele vai colocar na boca de Pitágoras uma teoria, ele vai dizer só do consumo de carne, não vai falar do leite, não vai falar do mel, porque senão ele vai acabar com o culto aos deuses, ao culto doméstico, e a população poderia se voltar contra. Ovídio é um autor tão controverso que ele, pelos biógrafos, o pouco texto biográfico que a gente tem sobre Ovídio, ele acaba sendo exilado no final da vida por todo o seu trabalho, né? E é muito difícil realmente a gente ver assim, de uma forma positiva traçar a história do vegetarianismo, né? Essa obra. Depois eu vou até querer a referência do autor que faz o revisionismo dessa obra alemã, porque essa obra dá uma falsa noção de história linear, de progresso, né, de evolução no pensamento. E na historiografia a gente não pode, assim, em termos contemporâneos, trabalhar dessa forma. Mas a gente já vê alguns conceitos que podem dialogar com os conceitos contemporâneos, né? Mas realmente na sociedade grega
eu não sou especialista nessa área, acredito que tenha sido diferente também. Né? Assim, a recepção que a gente tem em Roma do vegetarianismo é basicamente nessa obra de Ovídio. Não há uma grande, assim, uma grande divulgação. E essa obra tinha a finalidade de metamorfose de difundir. Ela era um panfleto ideológico. Né? Toda a obra de Ovídio é muito vinculada à defesa das crenças, né, dos grupos políticos de Ovídio, que seria a sucessão do imperador Augusto. Né? Quando morre o imperador Augusto, Ovídio, o grupo dele perde e ele é exilado, né, em seguida. Né? Então, o neopitagorismo, ele assim, em Roma, ele tem uma versão muito distante do que seria o pitagorismo grego. Até o próprio pitagorismo original, assim, assim, a gente sabe que tem um ruído nessa passagem. Né? Depois eu vou querer a referência da obra que faz a revisão, que isso me interessa muito, que eu estou traduzindo essa obra do alemão, não sei eu acho que não tem uma tradução em português até hoje. É uma obra interessante que realmente peca por questões assim, do próprio positivismo do autor. Né? Seu comentário, né, agradeço muito assim, que tenha contribuído para uma percepção positiva da metempsicose. Né? É um tema extremamente polêmico da Antiguidade, porque ele foge da religião estatal da Grécia, né, foge da religião estatal posterior romana, porque a religião estatal romana do período clássico era a religião do Olimpo, culto aos deuses, e a metempsicose é um conceito que chega a Roma, que vai modificar, ele vai permitir que classes sociais se desloquem, porque vão se dizer descendentes de heróis da antiguidade, vai permitir que animais passem a ser vistos como prováveis seres humanos no futuro e vice-versa. Um homem violento pode, depois sua alma pode transmigrar para um tigre, para um leão, para um urso. Né? Então, a metempsicose ela vem um pouco para tentar quebrar o paradigma de uma sociedade estática em Roma. Há um uso instrumentalizado, há um uso político em Roma, e, no caso, Ovídio vai usar para justamente defender a questão do vegetarianismo. Mas ele não vai falar da exploração animal em relação ao leite e ao mel. Senão seria uma defesa do veganismo. Sim. Ele teria, assim, ali fundado um pensamento que teria, talvez, maior impacto até na sociedade. Né? Agora, é um tema que nós temos pouquíssimo material, porque tudo que não era da religião estatal romana era, de certa forma, censurado. Então, se havia algum tratado, alguma coisa a respeito do tema bem desenvolvido, não passava. Era abafado. A única obra que tem é essa, de um autor que depois foi exilado. Né? Porque, quando ele fala da metempsicose, como o Orfismo também falava que não podia haver o sacrifício de animais, ele é exatamente contra a religião estatal, que era completamente baseada no holocausto e no sacrifício animal. Os grandes proprietários de terra sacrificavam animais para todas as divindades, todos os anos, em todos os atos públicos. Então, chega alguém e diz, isso não é certo, isso não é errado, essa pessoa está acabando com todo aquele sistema de pensamento. Né? Quando a gente pensa na origem do especismo, a gente pensa muito assim, da sociedade greco-romana, por essa questão da religião estatal ser vinculada ao sacrifício de animais. Né? Isso é uma coisa que em relação à cultura grega, é vinculada a um estágio anterior, que é o estágio da antropofagia. Né? A antropofagia é o início que depois vai derivar na... Uma vez eu trabalho também com textos da cultura brasileira, cultura da época colonial, da época de colonização. Então, estava trabalhando um texto de um jesuíta que falava sobre as tribos, né, antropófagas, antropofagia no Brasil. E eles diziam como acabar com a antropofagia, como que a gente faz para tirar esse costume. Tinha uma cena que ele descreveu, né, que teve um enterro numa missão jesuítica, e aí puseram um corpo para velar. Então, quando amanheceu, o corpo estava sem a perna. A perna tinha sumido. Alguém pegou a perna para se alimentar da perna. Aí os padres se reuniram e falaram, olha, a gente vai perdoar, etc., não vai punir se aparecer essa perna até de noite, né, até o dia seguinte. Aí devolveram a perna
e fizeram o enterro, né, e aí os jesuítas começaram a discutir sobre como acabar com aquele costume. E a ideia foi trazer a pecuária da Europa para o Brasil. Então, a pecuária foi para uma forma assim, de colonizar o território e acabar, fazer a conversão, né, das missões jesuíticas para acabar com a antropofagia. Então, é um resquício né, na sociedade também. Na Europa, a antropofagia era comum também, na mitologia clássica, a gente encontra várias referências, né, da antropofagia, e depois a substituição pelo culto dos deuses olímpicos, que vinha com sacrifício animal também. Mas é uma questão que tem que ser mais explorada, né, pela antropologia, né, a gente não encontra muita coisa sobre isso. Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, ele descreve, né, sobre a questão da pecuária no século XVI, XVII, na região do Rio Grande do Norte, para justamente acabar com a antropofagia. Né. Terceiro comentário, né, assim, então, a gente tem essa questão de Oriente e Ocidente, né, assim, existe uma leitura da cultura clássica ainda muito pautada no eurocentrismo, né, que se coloca como se a cultura greco-romana ela fosse uma cultura basicamente ocidental, mas, em Roma, essa visão de Oriente e Ocidente, pelo menos no início do Império Romano, essa visão ela não era uma visão hegemônica. Tanto que o próprio Júlio César, antes da Guerra Civil, Júlio César ele vai se colocar, vai se dizer um troiano, ele vai dizer, né, que ele era um troiano que havia encarnado, ele era do Oriente, ele não era do Ocidente. Entre os romanos havia essa questão de que o Ocidente não seria um pensamento hegemônico. Agora, nós não sabemos até que ponto o pensamento oriental, né, que a gente chama atualmente de oriental, influenciou os costumes romanos. Né? Até que ponto, por exemplo, essa visão de Ovídio sobre a metempsicose, se ela é uma herança, se a visão de Pitágoras, né, o neopitagorismo é uma herança de contato com as civilizações da Pérsia, com as civilizações... A gente não tem como traçar esse contato intercultural. Mas, pelo menos em Roma, no século I a.C., essa visão de Oriente e Ocidente ela sofre uma pequena inversão. Os epicuristas se acreditavam mais orientais do que ocidentais. Os estoicos, né, se acreditavam mais ocidentais, né, se fosse trazer para um debate para a nossa sociedade contemporânea, né, sobre o que a gente tem hoje em dia por Ocidente e Oriente. Mas essa obra de Ovídio a gente não tem como saber se houve um trânsito, né, com alguma cultura oriental, com alguma província, porque os romanos eles chegavam até a ter contato, uma rota com até o Império Chinês. Eles tinham importação de seda, eles passavam ali pela Pérsia, né, pelas rotas de comércio. Agora, traçar exatamente se houve um contato intercultural para se trazer a questão animal para Roma, é muito difícil da gente ter alguma fonte que narre isso. Só se a gente encontrasse uma fonte tanto no Oriente quanto no Ocidente. Né, encontrasse a fonte em Ovídio, uma fonte talvez na Pérsia, uma fonte na Índia, né, talvez na China, alguma coisa que a gente pudesse comprovar assim, que houve a passagem de conceitos e ideias filosóficas, mas que havia um trânsito, havia. Né? Então, não foi uma coisa assim, muito deslocada do que ocorria no Oriente, mas a gente tem indícios, não provas de que esse pensamento poderia ter origem na cultura oriental. Né? Espero ter respondido, comentado assim, as questões. Passo. Me perguntou o que é utilitarismo, né? Então, uma resposta bem rápida, porque isso, como qualquer outra coisa, pode falar rapidinho, pode falar muito. Basicamente, quando se pensa em agir moralmente, tu pensa na conduta, na ação certa a se fazer, um grande grupo de formas de se pensar isso são as teorias consequencialistas que defendem que tu vai saber se uma conduta, uma ação é certa se ela promoveu as melhores consequências. A partir disso, você tem que saber o que são boas consequências. E, bom, o utilitarismo também tem várias formas. A forma mais clássica
o utilitarismo hedonista, que são famosos o Jeremy Bentham, o John Stuart Mill, o Henry Sidgwick, toda essa galera que considerava que o que é bom de se promover, que tenha mais no mundo, é o prazer, e a gente quer evitar que tenha no mundo a dor. Então, o objetivo principal da moral é maximizar a prevalência de prazer sobre a dor. A partir no século XX, isso se tornou um pouco, quase ninguém defendia essa perspectiva, principalmente depois do Jim Moore, que é um autor que o Tom Regan tratou no artigo dele, e ele considerava que eram várias coisas que eram boas intrinsecamente e que deveriam ser promovidas, inclusive a amizade, o próprio prazer também, várias outras coisas. E depois ganhou também muita força a percepção de que a gente deveria maximizar a satisfação de preferências ou interesses das pessoas. Hoje em dia está voltando está tendo alguns defensores voltando à tradição hedonista, mas em termos gerais é isso, é a teoria que defende que a ação correta é aquela que maximiza as melhores consequências, aí dependendo do que se entende por melhores consequências. Aí. Mais alguma pergunta? Nós temos ainda alguns poucos minutos antes da próxima mesa. Lá em cima. Para a gravação. Obrigada. Boa tarde. Na verdade, não é uma pergunta, é um elogio a todos, mas eu adorei a ideia dos poemas, porque eu trabalho com crianças, eu sou professora de artes, e eu tenho um projeto dentro da minha sala de literatura de arte, né, voltada para uma linguagem para a criança, para que eu não precise propriamente ficar ali, olha, este conceito é assim, a criança vai descobrindo sozinha. E esse livro, eu acho que eu preciso tê-lo para seguir esse seu projeto, porque eu vejo dentro da minha sala o quanto que essa linguagem feita para eles facilita, né, o nosso trabalho de compreensão. Porque você fala para mas eu já li, olha, está escrito aqui daquele jeito com a linguagem da criança, porque às vezes a gente explica, tá bom, tudo bem. E essa linguagem, eu acho que assim é realmente um caminho fantástico. A gente estava aqui encantada com seus poemas, que é uma linguagem que realmente você vê que você está criando adultos muito mais conscientes de uma maneira muito mais sensível, porque você está trazendo uma informação muito afetiva, né? A literatura, principalmente a literatura infantil, ela é muito afetiva, e aí você traz de uma maneira romântica um problema, que a criança fala assim, mas eu não posso mais fazer isso, né? Outro dia, eu vou dar um exemplo, encontraram um passarinho machucado lá no colégio. A primeira coisa que eles falaram, a gente tem que chamar a professora Valquíria, porque ela é vegetariana, e ela vai cuidar do passarinho. Infelizmente, eu não encontrei o passarinho, mas assim, a gente vê que a criança, né, a criança pequena, né, que eu uso muito esse termo, a criança pequena, a gente trazendo para o afeto, a gente não precisa dizer as coisas mais agressivas que a gente vê no mercado da carne, né? Você pode dizer para ela que o respeito e o afeto é o melhor caminho. Então, foi um elogio e depois eu quero o seu livro. Assim que ele tiver, não sei, ele já foi publicado? Então, assim que tiver, eu já estou. Tá? A gente manda para a lista de e-mails o convite para o lançamento dos livros. Tá, eu agradeço o elogio, a observação, e realmente foi essa a ideia do livro, né? Tornar mais fácil um assunto que é difícil. E, como eu falei,
a gente não muda o mundo, mas pode mudar alguém do mundo, né? E desde pequeno, né? Então, este livro aqui, eu pretendo que ele realmente se transforme num livro editado, em papel ilustrado, porque acho que vai ter, assim, fácil de comercializar. Este outro, que é de assuntos um pouco mais pesados, estou pensando em deixar mais em termos de internet, como coletâneas, e a gente está com outros projetos para esses poemas aqui, para que eles não fiquem amarrados, mortos aqui, mas que sejam divulgados de forma individualizada, porque aqui tem poema, por exemplo, com a questão do vegano, pergunta, assim, poemas de assuntos difíceis, por exemplo, por que você não come carne, mas você come alface? Então, aqui tem um poema falando sobre isso. Então, eu acho que ele vai ter um uso assim, individualizado. Esse não, esse vai ser... E eu deixo ele aberto no final. Se quiser, posso ler o finalzinho dele aqui? Que depois do peixe falar, do peru falar, de todos eles falar, do gato falar, aí qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte, o título: Eu. A assembleia era grande, tanto bicho estava lá. Solução foi no instante, um sorteio para falar. E assim, dessa maneira, os bichinhos sorteados levantaram suas bandeiras, como aqui foi registrado. Tem bichinho para falar, mas agora já não dá. Ficará para outra hora, se aquele pequenino que podia bem pensar vai querer continuar. Então, fica uma abertura para eu fazer o bichinho número 2. Essa aí. Bom, queria agradecer a todos que participaram aqui da mesa. Daqui a 5 minutos, nós voltamos para a mesa 2 de comunicações orais. Tá bom? Obrigado.